Queridos irmãos, estamos de volta para mais uma leitura devocional. Hoje, 22 de agosto, a nossa leitura está em Jeremias, do capítulo 22 ao 24. E eu quero refletir sobre o tema, trigo ou palha? Vamos refletir em Jeremias capítulo 23, verso 28, que diz assim: o profeta que teve um sonho, que conte o sonho, e aquele em quem está a minha palavra, que fale a minha palavra, com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Este capítulo de número 23 do profeta Jeremias, o profeta está tratando acerca dos falsos profetas. Esses falsos profetas, eles atuaram no tempo do profeta Jeremias, profetizando contra tudo aquilo que o profeta Jeremias, usado por Deus, havia falado. Ou seja, Jeremias profetizou o cativeiro, Jeremias profetizou o juízo de Deus. E esses falsos profetas, eles traziam uma mensagem de engano para o povo de Judá, dizendo que não era aquilo que Jeremias havia profetizado, que o cativeiro não iria demorar todo o tempo que o profeta havia falado, e eles então tratavam de massagear o ego do povo, dizendo para o povo que eles poderiam continuar da mesma forma, que Deus não iria trazer aqueles juízos que já havia sido determinado. E nesta palavra, o profeta Jeremias, usado por Deus, ele traz essa advertência para o povo e especificamente para os profetas, dizendo, aquele que tem sonho, que conte os sonhos, mas aquele em quem está a palavra do Senhor, que fale a palavra com verdade. Na verdade, quando ele se trata desses sonhadores, profetas sonhadores, eram os falsos profetas, aqueles que traziam uma palavra de engano para o povo. E é interessante notar a forma que o versículo termina, porque Deus aqui, usando o profeta, ele faz essa pergunta, o que tem a palha com o trigo? O trigo representa a palavra de Deus genuína, a palavra da verdade, a palavra que edifica e transforma o coração do homem. A palha representa aquilo que é perecível, aquilo que é descartado, O trigo, na verdade, quando ele é processado, ele gera a palha. O trigo se faz a farinha e da farinha se faz o pão, e a palha se queima. Então ele está dizendo que aqueles sonhadores, aqueles falsos profetas, eles estão sendo comparados com a palha, com aquilo que o vento leva, aquilo que não vai trazer sustento algum para aqueles que ouvem aquelas mensagens, enquanto que o trigo representa a palavra de Deus e que é de fato a palavra que o Senhor mandou o profeta falar. Então fica a pergunta para o povo, vocês querem trigo ou vocês querem palha? E da mesma forma nós precisamos estar atentos hoje, porque hoje também existe tanto o trigo quanto a palha. Existem pregadores comprometidos com a verdade, comprometidos em trazer a mensagem genuína da parte do Senhor, mas existem aqueles também que são os falsos, aqueles que trazem mensagens apenas para satisfazer as vaidades humanas e com isso levando a pessoa ao engano. Então que nós possamos ficar atentos quanto a isso e observar aquilo que nós temos ouvido, porque a palavra de Deus nos diz que nós devemos ouvir de tudo e reter o que é bom e tomar cuidado para não estarmos comendo palha achando que é trigo. Que Deus nos dê esse discernimento para que nós possamos diferenciar a verdadeira e genuína palavra do Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe.